O Pantanal é uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta Terra e, ao mesmo tempo, o menor em extensão territorial do Brasil. O biólogo Fábio Olmos nos conta as principais características do bioma. Ele é centrado em uma grande planície de inundação da bacia do Rio Paraguai. Simplificando, é uma área de terras baixas que durante a estação da cheia desse conjunto de rios fica em grande parte embaixo d'água, né? E essa planície de inundação está concentrada no Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pegando partes da Bolívia e do Paraguai. Então, basicamente, essa condição de inundação associada a um clima que também é bastante particular, é o que define o Pantanal. Ele é caracterizado por uma estação de chuvosa durante um período bastante limitado e temperaturas médias muito elevadas. Isso significa o seguinte: evapora mais água no Pantanal do que chove. Se não fosse pela questão das inundações, a gente teria ali uma coisa semiárida, um semideserto. O Pantanal é influenciado por 3 biomas brasileiros: a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, além do Chaco, nome dado ao Pantanal do Paraguai e da Bolívia. Nós temos uma fauna e flora que tem elementos de todos esses outros biomas. E, curiosamente, existem muito poucas espécies de fauna e flora que são exclusivos do Pantanal. Então, por exemplo, a sucuri amarela, que é a sucuri, né? Que é a grande cobra, que notável ali no Pantanal, é comum você estar andando por lá e encontrá-la. Ela é uma espécie típica do Pantanal. A área de distribuição geográfica dela é centrada no Pantanal. O jacaré do Pantanal, que a gente reconhece ele bem pelo focinho mais alongado, as manchas na mandíbula, né? Ele tem a distribuição centrada no Pantanal. Agora é uma coisa interessante. Tem uma população que pulou o divisor de águas e está ali na bacia do Alto Guaporé. Então, aquela coisa, biomas não tem fronteiras, né? A produção de peixes e a estocagem de carbono acontecem no Pantanal e reforçam a importância do bioma. A produção de peixe é um serviço ecossistêmico, mas existem outros. Existe, por exemplo, a estocagem de carbono, que é uma coisa importante. O Pantanal, ele vive toda uma série de ciclos de clima, entre quente e úmido, quente e seco, etc. A gente hoje em dia está numa fase de clima quente e úmido. Isso implica em que as florestas inundáveis do Pantanal, especialmente os cambarazeiros, eles estão em expansão, estão absorvendo carbono. O bioma ainda é muito impactado pela ação humana. O passo de destruição, ele pode até ter sido reduzido um pouco, mas ele continua. A situação não é boa, a gente precisa atentar mais para isso, precisamos tomar medidas efetivas para restaurar o que é importante e foi destruído. E temos que pensar que não existem gavetinhas. Na verdade, é tudo interligado. O que você faz no Cerrado influencia o Pantanal. O que você faz no Pantanal influencia a bacia do Paraná-Paraguai inteira. O biólogo destaca que a preservação deve ser compartilhada. Nós realmente precisamos ter uma agropecuária que respeite, né, os limites dos ecossistemas para evitar que esses colapsem. Principalmente o respeito aos recursos hídricos, às nascentes, aos rios, etc. A gente precisa muito disso. E não é só para o Pantanal, é para o Brasil inteiro. De São Paulo, Pedro Málaga para a Rede Vida de Televisão.